Santos próximo do acesso. Ceará com a derrota se complica. Veja nova projeção para alcançar a elite do futebol brasileiro. Quem traz os detalhes é Paulo Pires, o matemático. O plantão dos gaúchos. Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Série B do Campeonato Brasileiro. 4 jogos deram sequência na noite desta terça-feira, a 33ª rodada, que é a 14ª do retorno. A turma de cima do pelotão de elite, todos eles venceram na rodada. O Mirassol bateu o CRB em Maceió por 1-0. O Santos, líder, venceu em casa o Ceará também por 1-0. O Novo Horizontino bateu por 2-0 o Avaí. E o Vila Nova, nos acréscimos com o Júnior Todinho, venceu o Amazonas por 1-0 e segue brigando pelo acesso para a Série A da próxima temporada. A partir de agora, no plantão do Paulinho, vou mostrar a classificação atualizada e vou projetar o que o seu time aqui, essa galera aqui, tem que fazer para garantir ou a vaga para a Série A do ano que vem, ou então até escapar do rebaixamento. No caso, por exemplo, do Avaí, do CRB, quem mais? Da Chape, que jogou na segunda-feira e tomou 4 em casa do Goiás. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Daqui a pouco eu falo dos jogos desta terça-feira. Vamos atualizar a classificação direto? Vamos lá então. Santos tem 59 pontos, é líder. Novo Horizontino, 57, é o segundo colocado. O Sport, que ainda joga na rodada, ocupa a 3ª posição. 56 pontos, 16 vitórias, saldo 13. O Mirassol fecha o G4 fechado na rodada. 56 pontos para o Mirassol, 16 vitórias e saldo 9. O Vila Nova venceu no finalzinho o Amazonas e encostou no G4, é quinto colocado, tem 52 pontos, mas faltando 5 rodadas apenas para o final. O Vila tem 4 pontos a menos que o quarto colocado. Então são 4 pontos aqui, que separam o Vila, que vai ter que tirar, nestas últimas 5 rodadas, 4 pontos que tem de vantagem o Mirassol. Ceará perdeu para o Santos, estacionou com 51, tem 5 a menos que o G4. América 49, Coritiba 47, Operário 47, Goiás e Amazonas 45, Avaí 43, Chape e Paysandu 37, CRB perdeu, estacionou com 36 pontos, briga para não cair. Botafogo 36 pontos. Na zona de descenso no momento, no Z4 estão Ponte Preta 35, Brusque 33, Ituano 31, Guarani também 31 pontos na tabela. Projeção de momento, atenção pessoal, neste exato momento atualizei a projeção para o acesso. São os famosos 2 números mágicos, um para quem está no G4, outro para quem está fora do G4. Quem está no G4, do Santos até o Mirassol, tem que ser melhor lá na 38ª rodada que o Vila Nova, que é o quinto colocado. O Vila tem 52% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, projeção de 60 pontos para o Vila. Então, esta galera aqui, Santos, Novo Horizontino, Sport e Mirassol, tem que fazer 61 para subir. Quem está fora do G4 tem que ser melhor no mínimo que o quarto colocado, que é o Mirassol. O Mirassol tem 56% de aproveitamento. Com esse aproveitamento faria 64 pontos. Então, quem está fora do G4 tem que fazer 65. Então, 65 para quem está fora e 61 para quem está dentro. Vamos então à projeção para quem está dentro. O Vila Nova é o balizador. Projeção de 60 pontos para o Vila, então Santos, Novo Horizontino e Mirassol tem que fazer um ponto a mais, 61. Não coloquei o Sport aqui porque o Sport não jogou na rodada ainda, pessoal. Apenas quem jogou na rodada. Santos tem 59. A projeção de 61 para quem está dentro do G4, então faltam 2 pontinhos para o Santos. 2 pontos em 5 jogos, 2 pontos em 15. Aproveitamento de exigência de 13% para o Santos subir. Peguei aqui os últimos 5 jogos do Santos para fazer a comparação. Últimos 5 jogos do Santos. 3 vitórias, 2 derrotas, fez 73% de aproveitamento. Então, o Santos pode perder aqui 60 pontos percentuais nas últimas 5 rodadas, que mesmo assim vai subir para a Série A da próxima temporada. Se o Santos, inclusive, repetir nos últimos 5 jogos o que fez nos 5 jogos passados, vai chegar a 68 pontos, vai sobrar ponto para subir. Novo Horizontino tem 57, faltam 5 jogos para chegar a 61, 4 pontos. 4 pontos em 15.
Exigência para o Novo Horizontino subir a partir de agora de 26,7% de aproveitamento a partir de agora. Peguei os últimos 5 jogos do Novo Horizontino. 2 vitórias, 3 derrotas, fez 40% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Então, Novo Horizontino para subir pode até perder aqui 14 pontos percentuais nas últimas 5 rodadas. Se repetir nas últimas 5 que fez nas 5 anteriores, vai somar mais 6 pontos, vai chegar, portanto, a 61 pontos na tabela e garantir, portanto, vai chegar a 63, vai garantir, sobrando aí pontuação processo. Mirassol tem 56. Para chegar a 61, faltam 5 pontos. 5 pontos em 15, campanha de 33% a partir de agora para garantir o acesso ao Mirassol. Peguei os últimos 5 jogos do Mirassol. 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Fez 10 pontos em 15, campanha de 66%. Então, o Mirassol para subir pode até perder 33 pontos percentuais nas últimas 5 rodadas, que mesmo assim vai subir para a Série A da próxima temporada. Se fizer a mesma campanha nas últimas 5 rodadas das 5 partidas anteriores, vai somar mais 10 pontos, vai chegar, portanto, a 66 pontos na tabela. Ok? Então, pelo aproveitamento atual do Vila, Mirassol precisa de mais 5 pontos para subir, Novo Horizontino mais 4, Santos mais 2 pontinhos. Vamos agora à projeção para quem está fora do G4, ok? Quem está fora, que jogou na rodada já. Vila Nova, Ceará, Goiás e Amazonas, que jogaram na rodada, pessoal. Nos próximos dias faço dos outros que vão jogar na rodada ainda. O Vila, o Ceará, o Goiás e o Amazonas, no final do campeonato, na 38ª rodada, para subirem tem que ser melhores que o Mirassol. O Mirassol tem hoje 56% de aproveitamento, faria 64 pontos. Então, esta turma aqui para subir tem que fazer 65, exigência de 65. Vila tem 52. Para chegar a 65, faltam 13 pontos. 13 em 15 que vai disputar. Exigência de campanha de 86% a partir de agora. Peguei os últimos 5 jogos do Vila para compararmos. 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, fez 7 pontos, 46% de aproveitamento. Então, o Vila para subir, atenção pessoal, torcida do Vila. Para o Vila subir, nas últimas 5 rodadas, tem que melhorar em 40 pontos percentuais sua campanha atual dos últimos 5 jogos para subir. Porque se repetir nas últimas 5 rodadas a pontuação dos 5 jogos anteriores, vai somar mais 7 pontos, vai chegar a 59 e não vai subir. Então tem que melhorar e muito o aproveitamento. Ceará tem 51 pontos, ok? Mais 5 jogos para fazer. Para chegar a 65 faltam 14 pontos. Como não tem como fazer 14 pontos em 5 jogos, ou faz 13 ou faz 15, então o Ceará tem que fazer 15 pontos, 100% de aproveitamento. Tem que ganhar os 5 jogos, o Ceará para subir. Os últimos 5 jogos do Ceará, para trás, 3 vitórias, 2 empates, 9 pontos em 15, fez 60% de aproveitamento. Então, o Ceará, repito, para subir, pela projeção atual, pelo percentual de momento do Mirassol, tem que vencer os últimos 5 jogos. Goiás, que tem 45 pontos. Amazonas tem 45, joga inclusive, jogo atrasado entre eles na próxima sexta-feira agora em Goiânia. Então eles têm 6 jogos para fazer a partir de agora. Como eles têm 45, para chegarem a 65 faltam 20 pontos. Tem mais 6 jogos para disputarem. 18 pontos em disputa. Como não tem como fazer 20 pontos em 18, então nesse momento, pela projeção atual do Mirassol, os dois aqui, Goiás e Amazonas, estão fora pela projeção de momento de garantirem vaga na Série A da próxima temporada, ok? Então é isso aí. Deixa eu passar aqui agora a projeção para quem está brigando para não cair, pessoal. CRB, Chape e Avaí jogaram na rodada. O CRB perdeu em casa para o Mirassol por 1-0. A Chape foi derrotada em casa na segunda-feira por 4-0 pela equipe do Goiás. E o Avaí perdeu para o Novo Horizontino por 2-0 fora de casa. A Ponte Preta, pessoal, é a equipe que nesse momento, deixa eu passar aqui, ó, mostrar aqui para vocês aqui, ó, a Ponte hoje abre a zona de rebaixamento, tem 35 pontos. Então, a galera que quer escapar do rebaixamento, que está fora do Z4, no final do campeonato tem que ser melhor pelo menos que a Ponte Preta. A Ponte tem 36,5% de aproveitamento. Com este aproveitamento, a Macaca chegaria a 42 pontos. Então, esta turma aqui, que já jogou na rodada, tem que fazer 43 para escapar. CRB tem 36. Para chegar a 43, faltam 7. 5 jogos para disputar, 15 pontos em disputa.
CRB tem que fazer 7 pontos em 15, o que dá exigência de 46,7% de aproveitamento a partir de agora. Peguei os últimos 5 jogos do CRB. 3 vitórias, 2 derrotas. Fez 9 pontos em 15, 60% de aproveitamento. Então, se o CRB mantiver nas últimas 5 rodadas o que ele fez nos 5 jogos anteriores, vai escapar com folga do rebaixamento. Chape tem 37, para chegar a 43 faltam 6 pontos. Tem mais 5 jogos para disputar a Chapecoense. Tem que fazer 6 pontos em 15. Campanha de 40% de aproveitamento a partir de agora para escapar. Peguei os últimos 5 jogos da Chape. 2 vitórias, 3 derrotas. A Chape fez nos últimos 15 pontos que disputou, 6. 40% de aproveitamento. Exatamente o que tem que fazer agora. Então, atenção, torcida da Chape. Pela projeção de momento, pela campanha da Ponte, se a Chape, nas últimas 5 rodadas, repetir a campanha dos seus últimos 5 jogos, vai escapar exatamente do rebaixamento com 43 pontos. O Avaí já tem 43. Então, nesse momento, pela projeção atual, o Avaí alcançou a meta para escapar do rebaixamento. Lembrando que o Avaí não está ainda matematicamente livre do rebaixamento. Eu sempre falo isso, pessoal. Existe a projeção e a questão da classificação ou da permanência matemática. O Avaí só estará mantido na Série B quando o 17º colocado, que hoje é a Ponte Preta, não puder mais alcançá-lo. Enquanto a Ponte puder alcançá-lo matematicamente, não estará de forma matemática o Avaí livre do rebaixamento. Então, mas pela projeção, o Avaí chega a 43 pontos. A projeção no momento é justamente essa de 43 para escapar. Tá bom? É isso aí. Rodada que tem ainda. Nesta quarta-feira, Ponte Preta e Brusque, Paysandu e Curitiba, Botafogo, Ituano, Operário e América. E na quinta-feira, fechando esta rodada, que é a 33ª, 14ª do retorno, jogo único na quinta-feira, Sport e Guarani. Lembrando que na sexta-feira tem jogo atrasado da 18ª rodada em Goiânia, entre Goiás e Amazonas. CRB 0, Mirassol 1, gol marcado pelo Yuri Castilho. Santos 1, Ceará 0, gol marcado pelo Diego Pituca. Novo Horizontino 2, Avaí 0. O Neto Pessoa marcou os 2 gols do Novo Horizontino. E o Vila Nova venceu no finalzinho, nos acréscimos, o Amazonas. Por 1-0, Júnior Todinho fez o gol que garantiu a vitória ao Vila Nova e a manutenção do Vila na briga por um lugar na primeira divisão da próxima temporada.